Hoje eu vou falar de investimento, fundos de investimentos, né? A gente já falou de alguns assuntos aí e hoje eu vou falar de fundos, que é um investimento particularmente fácil, né? Mas que as pessoas ainda confundem muito, que as pessoas ainda não entendem a essência e por que investir em fundos de investimento. E quando investir? Toda vez que eu falo de investimento com um cliente meu, eu sempre falo para ele que cada investimento é para um objetivo, né? A maneira de você escolher um bom investimento é você saber para que você quer investir aquele dinheiro. Se você quer investir para algo rápido, de curto prazo, se você quer investir para algo de médio prazo ou algo de longo prazo. Por quê? Porque cada um vai ter uma particularidade, cada um vai ter uma vantagem de acordo com esse prazo também, né? Então, quando a gente quer investir para algo muito curto prazo, para 3 meses, 6 meses, é melhor que você busque algum investimento que não tenha imposto de renda, né? Tipo uma LCI, uma LCA. E algo muito conservador e que tenha liquidez. O que é liquidez? Você consegue tirar o dinheiro rápido, sem perdas por ter tirado rápido, tá? Então, isso é a base para investimentos de curto prazo. Você sempre tem que olhar isso. Conservador, com liquidez, tá? E que tenha, né, que não tenha risco de você perder no meio do caminho. E quando for muito curto, sem imposto de renda, porque o imposto, quando você começa, é muito alto por causa daquela tabela regressiva de imposto. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas as tabelas regressivas de imposto de renda, né, quando você investe, você paga o imposto de renda sobre o seu rendimento, e um IOF sobre o seu rendimento também. O IOF, ele é cobrado só durante 30 dias, se você resgatar por 30 dias. Se você deixar mais de 30 dias, o IOF zera. Então, é ideal que você deixe zerar o IOF. No caso do imposto, não. Do imposto, ele tem uma tabela onde, se você resgatar até 6 meses, ele vai te cobrar 22,5% de imposto de renda. Se você resgatar de 6 meses a 1 ano, ele vai te cobrar 20% de imposto. Se você resgatar de 1 ano a 2 anos, ele vai te cobrar 17,5% de imposto de renda. E se você resgatar acima de 2 anos, você vai ter 15% de imposto de renda. Então, essa é a tabela regressiva. Então, você tem que ficar muito atento aos prazos, você jogar dinheiro para imposto, né? Então, se você vai resgatar muito curto prazo, às vezes você buscar um título, né, da LCI, LCI, como eu falei ontem sobre isso. Se você buscar esses títulos sem imposto, vai ser mais vantajoso do que se você comprar, por exemplo, ou se você investir, por exemplo, num fundo de investimento que já vai te cobrar imposto e alto. Então, para muito curto prazo, procure esses títulos. Mas para prazos maiores, né, onde o imposto vai ser menor, outros investimentos vai ser tão interessante. Lembrando que é sempre sobre o rendimento. Então, muitas pessoas também falam assim, eu só vou ficar com o fundo um mês. Tudo bem, você vai ter um rendimento, você vai ter um rendimento, vai ter um imposto maior, porém, vai ser sobre o seu rendimento, alguma coisa você vai ganhar. Né? Mas eu vou ficar 15 dias, vai ter o IOF, mas também vai ser sobre o rendimento. E muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas, elas acham que vão utilizar num determinado período e não utilizam. E aquele dinheiro fica parado ali durante muito tempo, porque ela tem medo de investir, porque ela vai ter que precisar. Vai precisar, não tem problema nenhum. Se você for precisar, você resgata, só botar no fundo certo. No fundo com liquidez. Você tire na hora, que o dinheiro cai na hora. Mas invista. Tá? Um dinheirinho lá você vai ter. Se for para tomar uma cervejinha ali na praia, tá? Mas invista, porque senão você tá deixando dinheiro, né? Deixando dinheiro na mesa e às vezes você nem usa, né? Às vezes o que você programou de usar, adiou, tal, e você deixou de ganhar. Então, sempre tenha essa mente de colocar. É um objetivo? Aquele dinheiro vai para alguma coisa sem ser para o seu gasto diário? Já joga num fundo de investimentos.
Então, vou falar um pouco do fundo, como é que ele funciona rapidamente, de uma forma bem simples, para você entender como é que é um fundo, qual que é o risco dele e como que você escolhe um bom fundo, tá? O fundo, ele é como um condomínio, né? Ele reúne pessoas, né? Reúne pessoas, tem um administrador, tem um gestor que vai escolher, o gestor é aquele que vai estudar sobre o que ele vai comprar, qual papel, se ele vai comprar um LCI, onde que tá bom, qual que é o tipo de papel que ele vai comprar, para alimentar o fundo, para colocar dentro desse fundo de investimento. Tem um administrador, que é aquele cara que cuida da papelada, da negociação, e tem o distribuidor, que é quem distribui os fundos, que não precisa ser a mesma pessoa. Por exemplo, num banco grande, geralmente são os mesmos. O banco ele faz o papel dos três. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, por exemplo, o distribuidor, a XP é distribuidor de muitos fundos de vários gestores diferentes. Então, é como se todos nós aqui da live, né, todos nós, vocês aí da live, falassem para mim assim, Elô, a gente quer juntar um dinheiro e quero que você crie um fundo pra gente conservador, que compra título bancário, né, o LCI, LCE, CDB e tal, e título do governo, bem conservador. Você faz pra gente? Eu falei, eu faço. Então, vocês vão me dar o dinheiro, cada um aí vai me dar um valor, né? Esse montante do valor é o patrimônio do fundo, né? O patrimônio do fundo é quanto que o fundo tem de valor. E eu vou pegar esse dinheiro todo e vou comprar os títulos para vocês, sem vocês terem trabalho. O único trabalho que vocês fizeram foi aplicar no meu fundo, no fundo que eu abri, né? Então, o fundo vai ter um CNPJ, é uma empresa, tal. Cada fundo tem uma empresa, é um condomínio mesmo. E aí, eu que vou escolher. Só que eu vou cobrar uma taxa de administração para fazer isso, porque é meu trabalho, né? Então, eu vou lá cobrar uma taxazinha de administração. Como é um fundo muito conservador, eu só vou comprar título público e não vai me dar trabalho, né? Só vai me tirar um pouquinho de tempo ali do meu dia. Eu vou cobrar uma taxa de administração bem baixinha. Do fundo, não de você. Então, eu vou lá e falo, olha, gente, eu faço isso para vocês, mas eu vou cobrar 0,5% de taxa de administração do montante total, tá bom? Então, cada um aí somou 100 mil reais. Aí eu peguei 100 mil, cobro 0,5% de taxa de administração, então eu vou investir o que sobrou. E aí vem os rendimentos, que vou distribuir proporcionalmente ao valor que cada um investiu. E quando você, né? Porque aqui pode ser, tem gente que mandou 10 mil, outro 15 mil, outro 2 mil. Então, isso é transformado em cotas, né? Cada um ganhou ali umas cotas, proporcional ao volume total que todo mundo mandou. E vocês se tornam meus cotistas. Então, essa é a lógica do fundo. E eu sou a gestora. Eu sou a pessoa que vai pensar, que vai, né, fazer o trabalho que vocês não vão fazer. Então, o que vocês têm que pensar em fundo de investimento? É algo que você vai fazer para você, tipo, você vai pagar, você vai investir, sendo que você vai delegar, né, essa função para alguém fazer. O que é importante? Você vê. Cada fundo de investimento tem uma regra. O nome, basicamente, do fundo, ele já vai falar aí, mais ou menos. Você já vai perceber quando você lê. Porque às vezes é tanta siglazinha, a gente não entende. Mas cada nome já vai dizer mais ou menos qual que é a regra do fundo. Lógico, o fundo tem um prospecto, tem um regulamento, que ninguém lê, né? Eu até falo que quem lê regulamento de fundo acaba não investindo. Porque lá vai dizer que o risco, você pode perder tudo. Pode, dependendo do fundo, pode mesmo. Mas você tem que ver qual a regra do fundo. Então, cada um tem uma regra, cada um tem um objetivo, cada um tem uma liquidez. Então, na hora que você investe num fundo de investimento, o nome dele vai estar lá, por exemplo, Fundo Elolago Referenciado DI. Então, quando você vê esse referenciado DI, quer dizer que eu invisto em papéis que são indexados ao CDI. Está referenciado DI é porque ele é indexado ao CDI. Aí eu vou dizer assim, olha, e esse fundo é um D0. Aí você vai, não, o que é isso, D0? O D0 quer dizer que quando você resgatar, ele cai no mesmo dia na sua conta. Ele está disponível para você
no mesmo dia da sua conta. Você só tem que prestar atenção aos horários, porque também pode ter horários diferentes de resgate de fundo. Às vezes até 2 da tarde, o fundo só admite resgatar até 2 da tarde. Se você resgatar depois, só vale para o dia seguinte. Então, esse D0, D1, e gente, existe D até 360 meses, pra você ter ideia. Então, cuidado também. Olhe sempre a liquidez, isso aí mostra a liquidez do fundo. Geralmente, os fundos muito conservadores são D0, D1 no máximo. Então, por exemplo, outro fundo, Fundo Elolago CP. CP não é de curto prazo, CP é de crédito, pode ser de curto prazo também, mas a maioria é de crédito privado. O que é isso? Crédito privado LP. LP é de longo prazo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse fundo, ele investe em papéis de empresas privadas. Lembra que eu falei de debêntures? Não falei ainda, mas eu vou falar. Existem os créditos privados, né, que são títulos de empresas privadas. Então, esse fundo já é um pouco mais arriscado. E aí tem fundos Elolago de ações. Ou seja, o nome já fala que ele aplica em ações. Fundo Elolago MM. O que é MM? Não é aquele chocolate. MM é multimercado. Então, toda vez que tiver multimercado, entendeu? Já é um fundo mais moderado para arrojado. Tá? MM, ele é multimercado. Então, isso foi criado para te facilitar de você visualizar que fundo que você está comprando e não comprar qualquer coisa. Eu também vejo, às vezes, em algumas carteiras que eu acompanho quando vem para mim, que muitas vezes o cliente, por exemplo, bota um fundo multimercado para um recurso que ele quer de curto prazo, para um recurso que ele precisa de mais rapidez, mais liquidez. Tá errado. Tá errado, porque esse fundo, ele oscila mais, tá? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Que fundo você vai escolher? Então, quando você escolhe multimercado, fundo de ações, são fundos que é mais para longo prazo, tá? São fundos que você tem que deixar mais tempo, que ele vai oscilar no meio do caminho. Igual eu expliquei sobre comprar ações, é fundo, só que nesse caso, alguém está comprando para você e colocando dentro do fundo. E tem os mesmos riscos. Só tem a situação, só que você não vai precisar ficar comprando ação, você compra o próprio fundo. Taxa de administração. Taxa de administração, eu acho assim, quando você compra um fundo muito conservador, a taxa de administração tem que ser menos que 0,5%. Tem que ser. Olha lá, é isso que fundo é conservador? Qual é a taxa de administração? Meio. Mas não cobra de 1.000, não cobra do fundo. Tudo bem, mas vai afetar a rentabilidade. Então, menos que 0,5% para fundo conservador. Nunca compra fundo conservador que tenha taxa de administração acima de 0,5%, tá? Sim, Tati, interessante para quem não tem muito recurso para investir. Sim, é porque você consegue diversificar mais. Você pode aplicar num fundo bom a partir de R$100. Fundo bom, porque antigamente os fundos bons aceitavam só a partir de 20 mil, 50 mil, 100 mil. Hoje em dia não. Você aplica num bom fundo de investimento com R$100, R$500, R$1.000, tá? Então, realmente vale muito a pena para quem, né, tem pouco recurso e quer diversificar seus investimentos. Pode aplicar em vários ativos ao mesmo tempo. O fundo de investimento, ele tem uma desvantagem, que é o come cotas, que é a incidência do imposto de renda, né? Quando eu falei lá de previdência, que só cobra no final, porque isso que ele é bom para o longo prazo, no caso do fundo, o imposto de renda cobra em 6 meses. No último dia de maio e no último dia de novembro, o banco vai lá e tira 15% do seu rendimento já para passar lá para o governo, tá? Então, ele tira 15% do seu imposto de renda. Mas, Elô, quando deu maio, quando deu novembro, eu ainda só tinha 6 meses. Ele não devia tirar 20%? Eu falei, não, porque ele não sabe o dia que você vai resgatar. Ele não sabe o dia que você vai resgatar. Então, ele tira 15%, porque 15% é a menor alíquota. Se você vier a resgatar no mês seguinte, no 7º mês, ele vai tirar os outros 5 que ele não te cobrou, tá? Mas como ele não sabe quando você vai resgatar, ele só vai
tirar 15%. Tá? E vai esperar ali o momento que você vai resgatar para fazer esse ajuste de imposto, se necessário. Se você ficou mais de 2 anos, é só 15% mesmo. Tá? Então, atente para o Come Cotas. E esse Come Cotas acaba tirando um pouco da sua rentabilidade. Mas para quem investe também no curto prazo, para quem não investe, né, que não é uma coisa para acima de 10 anos, é uma excelente opção. É uma excelente opção de diversificar, porque o fundo ele é muito diversificado, né? O fundo de investimento, quando uma pessoa compra um fundo, tem muitos papéis. É diferente, por exemplo, se você for e comprar um CDB de um único banco. Dentro de um fundo tem CDB de vários bancos. Então, isso faz com que o fundo seja menos arriscado, ele é mais diversificado. Se uma empresa quebrar, por exemplo, um banco quebrar, por exemplo, ele não... seu fundo não vai afetar tanto, ele vai render menos naquele mês, pode dar uma cotinha negativa, mas como ele tem muitos papéis dentro dele, acaba que não afeta tanto. Então, o risco acaba sendo menor. Tá? Mas você tem que confiar no gestor. E aí eu vou falar como que você escolhe um bom fundo de investimento, tá? Como que você pode escolher, fazer uma boa escolha de um fundo de investimentos. Os fundos de investimentos, como que eu escolho, tá? Não tem que você ficar, ai meu Deus, que fundo que eu vou escolher? Será que esse é bom? Será que esse é ruim? Primeira coisa, eu vou na minha plataforma. Se você for na plataforma da XP, vai ter 600 fundos. Você vai ficar doido com tanto fundo. Primeira coisa que você precisa saber é para que você precisa. Se for para curto prazo, você vai buscar os mais conservadores. Então, você vai lá na plataforma do banco que você está, clica lá em fundos de investimentos e lá você vai ver que você consegue filtrar por tipo de fundo, por várias categorias, por tipo de fundo, se o fundo está aberto ou se ele está fechado, se o fundo é para investidor regular ou qualificado. O que é isso, investidor regular ou qualificado? O investidor regular é para todo mundo que tem investimentos acima de 1 milhão como um todo. É um investidor regular. Quem já investe mais de 1 milhão de reais, pode estar dividido, tá? Em vários bancos diferentes, ele se declara um investidor qualificado. Aí ele tem acesso a outros tipos de investimentos, tá? Para investidor qualificado. Isso é só um meio de poder não fazer com que o investidor regular invista em algo ou em algo muito arriscado, entendeu? Concentre seus investimentos em algo mais arriscado. Então, existe a questão do regular e do investidor regular e do investidor qualificado. Então, você pode ir lá e filtrar. Eu vou filtrar entre os pós-fixados, que é aquele que acompanha a Selic ou que acompanha o CDI. Quero todos que estão abertos, quero que todos que são para investidores regulares, vai ter cotização, aí você filtra. Aí você coloca em ordem de rendimento, apesar de que rendimento passado não é garantia de rendimento futuro, isso é muito importante. Mas isso vale muito para os fundos mais arrojados, principalmente, tá? Os fundos conservadores, eu acho que vale a pena fazer esse tipo de análise. Bota em ordem de rendimento. Aí você pega os 10 primeiros ali, o que eu faço? Eu vou lá, tem um site, anota esse site aí, Mais Retorno. Existe um outro que chama Verius, mas eu gosto de usar o Mais Retorno. O site Mais Retorno é um site para você avaliar, comparar um fundo com outro. Comparar mesmo. Você vai comparar se um fundo, ele é muito autodidático. Ele é muito didático. Você vai ver lá. Você vai entrar no maisretorno.com.br e vai lá, tem comparação de fundos. Como é que eu olho? Aí você vai botar na lupinha lá o nome do seu fundo. Você já olhou lá qual que você quer, você vai botar fundo tal, tal, tal. Aí ele vai aparecer. Tem todos os fundos na plataforma. É gratuita. Você não precisa fazer cadastro. Acho que você não precisa fazer cadastro, não. Ou tem que fazer um cadastro simples, mas você não precisa pagar por isso. Então você bota lá. Aí vai ter assim, ferramentas, comparação de fundos. Aí você coloca os outros fundos que você analisou. Aí vai fazer lá vai ter vários fundos lá na plataforma, onde ela vai mostrar.
a rentabilidade do mês, a rentabilidade do ano, de 3 meses, de 6 meses, de 12 meses, de 24 meses e de 36 meses. E eles vão colocar ali um troféuzinho no fundo que está ganhando em tempos em tempos. Então, você dá uma olhada para ver qual que está sendo melhor. Mas mais importante que olhar a rentabilidade é olhar o índice de Sharpe. Ai, meu Deus, índice de Sharpe, o que é isso? O índice de Sharpe é uma das coisas mais importantes que eu acho que você tem que olhar na hora que você vai escolher um fundo de investimento. Então, mesmo que você não souber, você pergunta ao seu assessor. Você sabe me dizer o índice de Sharpe? Ele tem que saber, tá? Se não souber, corra dele. Você tem um índice de Sharpe desses fundos que você está me oferecendo? Aí ele vai te dizer, olha, esse é 1, esse é meio, esse é 2, esse é 3. O que quer dizer isso? O índice de Sharpe, ele mede, tá? Ele mede o risco-retorno do fundo. Ele te mostra se aquele retorno que ele está te dando é coerente ao risco que ele toma. Entenderam? Quanto maior o índice de Sharpe, quer dizer que melhor ele é, mais eficiente ele é. Ou seja, quer dizer que ele te dá mais resultado do que o risco que ele toma. E sempre atentar que ele tem que estar pelo menos acima de 1. Quando ele está abaixo, o índice de Sharpe dele já está ruim. Então, para mim, o mais importante, a melhor avaliação, mais simples, não é o mais importante, mas a mais simples, já te falo, Adrelice, já te falo. O mais simples seria você olhar o índice de Sharpe para ver se o fundo que você está escolhendo, qual o fundo que você está escolhendo é mais eficiente, é melhor naquele momento. E muda muito, viu, gente? Eu já vi muito fundo ficar muito bom durante um tempo e depois ele fica ele começar a ficar ruim. Isso, Regi é o seguinte, como avaliar esse índice de Sharpe? Por exemplo, o valor tem que ser próximo, mais que 1. Né? Não é próximo a 1, maior que 1. Ele já é um bom índice de Sharpe, ele já é considerado um bom índice de Sharpe. Então, sempre no mais retorno, ele vai te falar do índice de Sharpe de 12 meses, como ele está no último 12 meses, desde o início. Geralmente, desde o início, ele vai dar menos que 1. Ele não consegue manter essa regularidade toda. Então, você avalia mais os últimos 12 meses do índice de Sharpe, tá? Mas geralmente é isso mesmo. Mais do que 1 já é um bom fundo de investimento. E a Adrilis me perguntou aqui, se eu investir apenas R$100 por mês, posso começar? Sim, existem muitos fundos, por exemplo, bons, tá? Muitos bons fundos que você investe a partir de R$100. Onde você encontra? Nas plataformas dessas instituições financeiras. Bancos digitais de hoje tem muitas variedades de fundos bons, tá? Principalmente bancos digitais, porque a plataforma é aberta. O que é uma plataforma aberta? Uma plataforma aberta é uma plataforma que tem fundos de investimento de diversos tipos de gestores do mundo inteiro, inclusive do mundo mesmo, tá? Então, quando você está num banco tradicional, às vezes ele é mais engessado, eles querem vender seus próprios fundos de investimentos, então eles não colocam tantos fundos de outras instituições. Mas quando chegaram as fintechs, que é o caso da XP, BTG, GAD, Oro, mas corretores que se transformaram, né, em distribuidoras de fundos também, eles abriram a plataforma. Isso fez com que a concorrência ficasse grande. Então, muitos bancos já abriram sua plataforma também, já investem em fundos de outras instituições financeiras. Então, a partir de R$100, você já consegue investir, entrar lá e pesquisar. Vai ter lá aplicação mínima, R$100, R$500, R$1.000, tem de 20, né? Então, varia, mas tem bons fundos. E o índice de Sharpe sempre acima de 1%, tá? E, para finalizar, o que você precisa entender, né, se o fundo vai te atender, se ele é pós-fixado, se ele é pré-fixado, se ele é inflação, se ele é fundo de ações, se é um fundo cambial. Nós temos, por exemplo, os fundos cambiais. Às vezes você vai fazer uma viagem daqui a um ano para os Estados Unidos, por exemplo, para a Europa,
e você não quer comprar dólar ainda. Mas em alguns momentos o dólar está caindo. Você viu que o dólar caiu e você não teve a oportunidade de comprar um dólar, ou você vai esperar chegar lá perto da viagem para você comprar esses dólares, ou para você comprar aquele cartão, enfim. E aí, que é uma jogada que você pode fazer? Você pode aplicar num fundo cambial, que acompanha, o euro acompanha o dólar, entendeu? Esse fundo nada mais é que um fundo que vai... Só que você tem que atentar como que ele se ele é mais fidedigno à moeda, tá? Porque às vezes ele compra só papéis indexados a dólar, mas isso você pode perguntar ao seu assessor, ao seu gerente também, que ele vai te dizer. Aí você já compra, já investe nesse fundo. É volátil? É. Eu só gosto de investir em fundo de moeda, de cambial, se eu tiver um objetivo nessa moeda. Porque o nosso câmbio, ele é flutuante. Então, ele varia muito e não existe uma bola de cristal para dizer se o dólar vai subir ou se o dólar vai cair. Ou se o euro vai subir, se o euro vai subir, ou vai cair, tá? Não existe essa bola de cristal. Então, você tem que ver que o dólar cai, compra um pouquinho, cai mais um pouquinho, compra mais um pouquinho, entendeu? Então, já faz isso. Você já pode fazer essa programação do seu fundo, num fundo cambial, por exemplo. Então, cada fundo tem uma finalidade. Cada fundo tem uma regra e cada fundo vai servir para um objetivo seu. Então, esse é o que você deve se atentar. Porque imagina que você está investindo para 30 dias, você coloca desligadamente no fundo D30. O que é um fundo D30? No dia que você pediu de resgate, ele vai demorar 30 dias para o dinheiro cair na sua conta. Então, vai ficar D60, né? Você deixou 30 dias aplicado, resgatou daqui 30 dias que vai cair na conta. A não ser que você pega no primeiro dia, você já resgata. Entendeu? Você investiu num dia, no dia seguinte você resgatou, vai cair depois de 30 dias. Você pode fazer isso também, porque durante 30 dias ele vai continuar rendendo, vai ficar como se tivesse aplicado. Entendeu? Tem fundos 180 dias. Ou seja, você pediu o resgate, ainda demora 6 meses para cair na conta. Tem fundo 360, você pediu o resgate, ainda demora 1 ano para cair da conta. Então, você sempre tem que olhar essas regrinhas dos fundos. E quando que você vai precisar dele. E por fim, a volatilidade. No Mais Retorno, nesse site do Mais Retorno, vai aparecer o índice de Sharpe, que mede a média, ou mede o risco-retorno, né? E ele mede também a volatilidade. O que é a volatilidade? É o tanto que o fundo é volátil, tanto que ele sobe, tanto que ele cai. Aí já é diferente. Quanto maior a volatilidade, pior. Pior porque ele tem uma tendência de ser mais agressivo. Não é que é pior, ele é mais arrojado, tá? Não vou nem falar que ele é pior, porque não é o caso. Se você for colocar a volatilidade, por exemplo, de um fundo de ações, vai ser alta. Um fundo de multimercado vai ser baixa. Então, se ele, por exemplo, se ele tem uma vol 9, ele fala assim, esse fundo tem uma vol 9. O que é isso, vol 9? Ele pode cair 9%. Entendeu? Ele tem essa tendência de poder cair 9%. Não mais que isso, o fundo vai sempre trabalhar para ele não cair mais do que isso. Ele não ser mais arriscado do que isso. Ele falou, mas Luiz, como é que o fundo vai cair 9%? Gente, tem fundo que cai 20%, 30%, tem o vol de 20%, tem vol de 30%. Então, olha a volatilidade. Se você quer um fundo conservador, a volatilidade tem que estar pequena. Tem que estar acima de, por exemplo, 1%, pelo menos. Já é uma vol, né? Fundo conservador mesmo, ele fica até 0,30 de volatilidade, 0,20 de volatilidade, quase beirando a zero. Aí quando ele começa a ficar mais arrojado, ele já começa. Um fundo moderado, uma vol aí de 6% é aceitável, 7%. Um fundo mais arrojado é acima disso daí. Aí céu é o limite, tá? Na plataforma da XP, vendendo meu peixe aqui da XP, ele já te mostra ali, inclusive o risco. A XP, o que ela faz? Ela coloca o risco de 1 a 40, a 100, um númerozinho, mostrando ali, né, se é risco baixo, se é risco médio, se é risco alto. Ela já te dá isso de cara para você já avaliar. E por fim, gente, falando sobre como você escolher um bom fundo, existe também
uma avaliação que a gente faz, que é a avaliação Morningstar. O que é isso? É estrelinhas que alguns fundos têm, alguns gestores têm, dele ser bom fundo ou não, tá? Então, assim, mas não se atente só para isso, porque tem fundos que não têm classificação Morningstar. É uma classificação mundial, tá? Mas que define se o fundo é bom, se ele é bem gerido, se a gestora tem bons profissionais, se ele tem boa governança. Então, quanto mais estrelinhas, pode chegar a 5 estrelas. Quanto mais estrelinhas, melhor. Melhor é a classificação desse fundo. Então, é outra coisa que eu costumo olhar também para ver se esse fundo de investimento é bom ou não. Certo? Acho que é isso. Acho que eu falei tudo, né? De um fundo de investimento, tudo que você deve olhar. Então, para quem realmente tem pouco recurso, ou tem muito também, mas vai investir em curto prazo, para quem quer diversificar mais, para quem não quer ter dor de cabeça de ficar ali comprando o CDB, LCA, busca os títulos que compram isso, é uma boa opção, né? Você está delegando ali, né, o que você faria sozinho para alguém que estuda para isso. E aí, outra avaliação que você pode fazer é que todo nome, primeiro nome do fundo, né? Quando você olha lá, por exemplo, se você olhar XP, quer dizer que esse fundo é gerido pela XP, aí o nome, e aí o tipo do fundo. Safra, quer dizer que esse fundo é gerido pelo Safra, e aí qual que é o tipo do fundo. Itaú. Então, esse primeiro nome é o nome do gestor. Você pode também buscar quem é o gestor no Google. Saber se ele é bem avaliado, se ele está bem, qual que é o tipo de fundo que ele faz. Porque geralmente também, tirando os bancos que operam com diversas classes, né, desde conservador até mais arrojado, os fundos, os gestores individuais, né, autônomos, que são esses outros de plataforma, que não são bancos, esses fundos, esses gestores, muitas vezes eles são especialistas num determinado assunto. Então, por exemplo, eu tenho lá o Capitânia, é uma casa que eu gosto bastante, de fundo de renda fixa, mais crédito privado. Eles são especialistas nisso, eles não fazem fundos de ações e tal. Mas, por exemplo, eu tenho outros fundos, por exemplo, de ações, ou outros gestores que são especialistas em fundos de ações. Eu gosto de procurar esses especialistas, porque eles só vão focar naquele tipo de investimento. Então, por exemplo, quando você for buscar um fundo de ações, que você não quer ficar lá comprando ações, né, vendendo ações, você vai buscar um fundo porque ele vai comprar várias ações para você. Então, você vê se aquele gestor ele é especialista nesse assunto. Eu acho que é muito importante essa especialidade, porque você concorda comigo que uma pessoa que é especialista é igual um cirurgião plástico. Se ele é especialista em rosto, ele vai ser muito bom em rosto, né? Mas se ele é especialista em tudo, talvez ele não seja bom, né? Não tô falando que é ruim, mas quando é especialista numa coisa que ele só faz aquilo, ele acaba ficando melhor. Então, pelo menos isso que eu acredito. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse gestor. Então, acho que eu falei até mais, né? Hoje eu passei dos 30 minutos, que geralmente eu vou, mas acho que é só para vocês terem clareza aí. E lembre-se, não olhe para fundos arrojados e agressivos, não olhe a rentabilidade passada. Porque se você olhar, por exemplo, entrar no fundo de ações agora e olhar o passado, vai estar horrível. Porque foi muito ruim desde a pandemia, ações voláteis demais, apesar de ter recuperado e tal. Mas muita volatilidade, os fundos despencaram e não conseguiram, alguns até conseguiram mudar rápido. E outra coisa que eu gosto de olhar também. Olhar, por exemplo, o gráfico do fundo para saber se na época que, por exemplo, veio uma pandemia, por exemplo, como que ele se recuperou, se ele se recuperou bem, que isso é uma eficiência do fundo. E Tatá é do BTG, gente, lá dos Estados Unidos. Inclusive, vou chamar ela para conversar aqui sobre fundos internacionais, sobre investimentos internacionais, que ela está trabalhando no BTG lá em Miami, chiquereza. Então, assim, olha o gráfico e ver assim, isso aqui foi na época, porque toda vez que você for consultar, por exemplo, lá no Mar Retorno, você vai ver um gráfico, aí você vê lá a data, 2020 foi a pandemia, caiu, você vai ver que ele caiu, mas veja se ele se recuperou rápido, tá?
Então, se ele se recuperar rápido, poxa, esse fundo é eficiente. Então, dá uma olhadinha nesses detalhezinhos. Não é você realmente precisa ser expert, mas são malícias que a gente usa para ver se o fundo ele é um fundo rápido, esperto, que recupera rápido, fundo que é ativo, tá? Então, são essas dicas aí de fundo de investimento. Espero que vocês tenham, né, aprendido aí algo importante para vocês começarem a investir em fundos de investimento. E espero vocês amanhã. Falaremos de outros assuntos. Acho que eu vou falar amanhã de ganhar dinheiro com cartão de crédito. Investir com cartão de crédito. Eu falo assim, investir ganhando. Investir ganhando, investir gastando no cartão. Você sabe investir gastando no cartão? Então, amanhã eu acho que eu vou falar sobre esse assunto, que eu acho bem importante. Obrigada por todos que estão aqui.